você é aquela pessoa que pensa mais no que não quer ou no que quer? Essa semana eu terminei a leitura desse livro aqui, de Napoleon Hill. Você pode realizar seus próprios milagres. Napoleon Hill, para quem não sabe, é um dos autores mais influentes quando o assunto é desenvolvimento pessoal e mudança de mentalidade. Napoleon Hill é considerado simplesmente o pai do desenvolvimento pessoal. Ele ficou mundialmente conhecido no livro dele, Quem Pensa Enriquece. Inclusive, já está na minha lista de próxima leitura. E eu aprendi muito com a leitura desse livro aqui. Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Alessandra e aqui nesse canal eu falo sobre experiências que eu já passei ou que estou passando e falo também da importância do autoconhecimento para a nossa vida. Ele já começou falando da experiência que ele teve com a extração dos 9 dentes que ele precisava extrair, que eram os últimos dentes para ele extrair antes de colocar a dentadura, nos ensinando que cada experiência desagradável traz consigo a semente do benefício equivalente. Benefício equivalente é como se fosse uma compensação, onde cada situação ali enxergada como fracasso, ela pode trazer um benefício. Aí ele citou o exemplo que 6 dentes dele foram extraídos sem ele perceber. Ele só estava ali percebendo o movimento do dentista, inserindo os instrumentos na boca, examinando a gengiva, e de repente ele se virou para o dentista e perguntou: doutor, o que falta para o senhor extrair meus dentes? Aí o dentista, na mesma hora, falou assim: o que você quer dizer com isso? Seus dentes já estão extraídos ali em cima da mesa, só falta extrair 3. O dentista ficou muito surpreso e perguntou a Napoleon Hill: como que o senhor conseguiu isso? Foi anestesiado. A gente, quando vai extrair um dente, a gente toma anestesia. Mas a gente sente ali o movimento, a gente fica com aquele medo, aquele movimento do dente, aquela força que o dentista faz, muitas vezes, até de fato extrair o dente. Mas Napoleon Hill conseguiu simplesmente se desconectar ali do momento, né, da situação que ele estava experienciando e não percebeu os dentes sendo extraídos. Essa desconexão mental é chamada de dissociação, que é um mecanismo de desconexão temporária com a realidade. Ele estava longe, ele estava com o pensamento longe, ele não estava presente ali, é como se tivesse desconectado do corpo. Aí quando o dentista perguntou a ele como que ele conseguiu aquilo, ele falou: eu não estava aqui, eu estava lá no meu próximo programa de domingo, porque ele tinha um programa de rádio. Então o pensamento dele estava todo voltado para esse programa. Não tem quando a gente fica assim, muito preocupado com uma coisa e às vezes a pessoa perto da gente está falando uma coisa e fala: você está com a cabeça onde? Você não está prestando atenção no que eu estou falando? Mais ou menos assim. Existe até a amnésia dissociativa, que a gente às vezes passa por um trauma, mas a mente consegue desconectar aquilo para a gente meio que se proteger. Então, com essa experiência dele, o dentista ele ficou tão empolgado que propôs a Napoleon Hill que ele publicasse isso em um livro. E que se ele conseguisse ensinar isso às outras pessoas, a como condicionar a mente para se libertar do medo de um tratamento dentário, os próprios dentistas iriam ajudar a vender os livros. Porque eu acredito que o sonho de todo dentista é ter um paciente ali, né, na sua cadeira, livre do medo. Porque além dele ter que fazer o trabalho dele, muitos ainda têm que tentar tranquilizar o paciente, porque a maioria tem medo do dentista, não é? Napoleon Hill nos ensina que se a gente é capaz de condicionar a mente para evitar o medo de um tratamento dentário, a gente pode condicionar nossa mente para outros fins, tudo que nossa mente quiser realizar, que é o nosso estado mental que vai definir a situação. Não tem quando a gente está lidando com uma pessoa ali totalmente negativa, e se a gente estiver irritada, estiver com a mente descontrolada, a gente vai reagir. Por exemplo, quando eu estou com a minha mãe de 87 anos, ela é muito agitada, às vezes fica muito nervosa, e ela acaba querendo as coisas na mesma hora, aquela exigência, né, de uma pessoa muito ansiosa, muito nervosa.
E eu, quando estou com a mente fora de controle, eu acabo falando besteira, eu fico irritada e aquilo me faz mal. Já quando eu estou com a mente equilibrada, a situação pode ser a mesma, mas eu já consigo olhar para minha mãe e pensar: nossa, ela está tão nervosa, nossa, ela está precisando de ajuda. Então, às vezes a situação é a mesma, mas é o nosso estado mental que vai ali definir como a gente vai reagir diante da situação. Então, Napoleão Hill, no momento ali da extração dentária, ele conseguiu simplesmente pensar em outra coisa, pensar em algo agradável, né? No programa dele, ele estava envolvido com aquela situação, com aquele pensamento, e não percebeu os dentes sendo extraídos. Napoleão também cita aqui nesse livro que ele, em uma de suas palestras, ele fez demonstrações impressionantes da natureza do medo. Um dos alunos dele escolheu secretamente vítimas ali no ambiente que ele estava palestrando e começou a perguntar a algumas pessoas, fazer perguntas como: nossa, você está bem? Você está se sentindo bem? Parece que você está doente, parece que você vai desmaiar. Gente, as pessoas sentiam tudo e elas não estavam doentes. Teve ele contando aqui no livro, né, que chegou a desmaiar, chegou a desfalecer e precisou ir para o hospital, precisou de ajuda médica. Então, o que que isso nos mostra? O que que isso nos ensina? Que basta a gente convencer nosso subconsciente que a gente está sentindo alguma coisa que a gente sente. Gente, eu vou contar uma experiência que eu tive. Eu sempre tive horror a remédios, horror a medicação. Aí teve uma vez que eu tive um problema no pé, esporão e fascite plantar. São duas coisas diferentes. Eu achava que era a mesma coisa, mas o médico me explicou que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E meu pé doía muito, mas muito mesmo. Era uma dor insuportável. Aí eu procurei o médico, né? E ele falou: Alessandra, você vai ter que tomar remédio. Eu expliquei para ele do meu medo de remédio. Ele falou assim: cirurgia eu não aconselho, né? Porque o esporão só é resolvido com cirurgia, segundo o médico. Então, minhas articulações estavam muito gastas. E ele me passou fisioterapia e a medicação. Aí eu saí dali, passei na farmácia, comprei os remédios. Quando cheguei a casa, eu comecei meu diálogo interno e falou: Alessandra, você vai ter que tomar, ou você quer continuar sentindo a dor? Aí eu tomei o remédio, tomei. Aí teve uma vez que eu estava no hospital, esperando a minha vez de ser atendida, porque era o dia da minha fisioterapia no pé. No momento da espera, minha prima me liga. Aí eu comentei que eu estava no hospital esperando ser atendida, que eu estava com problema no pé, que estava tomando tal remédio, assim, assim. Aí ela falou assim: ah, você conseguiu tomar o remédio? Você não tem medo? Gente, quando ela falou aquilo, parece que eu apertei um botão aqui no meu cérebro. Na mesma hora, quando ela falou a palavra medo, e eu lembrei do medo que eu tinha de remédio, na mesma hora eu comecei a suar frio, eu acho que eu fiquei pálida, parecia que eu estava fora de mim, porque eu percebi que as pessoas estavam me olhando esquisito. E o moço, o recepcionista, que estava praticamente na minha frente, assim, ele chegou perto de mim e veio perguntar: tá tudo bem? Tá precisando de ajuda? Quer um copo de água? Aí eu aceitei. E eu, com vergonha, não ia falar aquilo, né, na hora que eu estava ali na minha mente, que eu estava simplesmente em pânico por ter lembrado do remédio, do meu medo de medicação. Eu falei que achava que a minha pressão tinha baixado. Aí ele me deu água e depois eu fui ali melhorando. Eu falei que ia ficar tudo bem. Aí depois, normalmente, eu fui ali fazer minha fisioterapia do dia. E eu cheguei até a comentar isso com a fisioterapeuta, porque eu não ia falar com o recepcionista, mas com a fisioterapeuta ali, a gente meio que foi conversando, né? Era 40 minutos de fisioterapia. Aí ali desenrolou uma conversa e eu acabei comentando isso, né? Até para servir como exemplo, como a nossa mente é capaz de fazer com que a gente sinta coisas ruins, desagradáveis.
Então, o medo em si é pior do que a coisa temida. Quando a gente tem medo de uma coisa, a gente fica em constante estado de alerta. Então, toda vez que eu vou tomar um remédio, eu fico naquele estado. Será que eu vou passar mal? Será que eu vou sentir isso? O meu subconsciente já acostumou com isso. Então, o que eu aprendi com isso? Que bastou eu pensar, né, para acionar o medo, porque o remédio em si não me fez mal. Eu adquiri esse medo desde um dia que eu passei mal com um determinado remédio. Aí eu comecei a pensar que todos os remédios que eu precisasse tomar, eu passaria mal. Aí é como se a gente ficasse em estado de alerta toda vez que a gente se depara com a situação que a gente tem medo. Eu, por exemplo, morro de medo, tenho horror a barata. Quando eu venho aqui subindo para o meu quarto, às vezes fica meio escuro ali as escadas, eu já fico olhando em todos os cantos para ver se não tem barata. Nossa mente atrai aquilo que a gente pensa constantemente. Quando a gente começa a pensar em medo de doença, em medo de ficar pobre, em medo de fracassar na vida, a gente acaba atraindo isso. A gente, em vez de pensar no que a gente não quer, a gente não consegue pensar naquilo que quer. Gente, meu pai, ele conseguiu conquistar muita coisa materialmente falando. E minha mãe conta que assim que eles se casaram, meu pai era pobre. E ele falou que ele ia ficar rico. E ele ficou. E meu avô materno, ele sempre contava que ele tinha um primo, já faleceu, né? Os dois, tanto meu avô quanto esse primo dele. O primo ficou quase que milionário, ganhou muito dinheiro. E meu avô conta que esse primo dele falava: meu primo, eu vou ficar rico nessa vida. E ficou. O homem ficou praticamente milionário. Então, o que eles pensaram? Eles não pensaram no medo de ficar pobre, tanto o meu pai quanto esse primo do meu avô. Eles pensaram no que eles queriam ficar rico. Mas normalmente a gente pensa no que a gente tem medo, no que a gente não quer, e acaba atraindo aquilo. Eu vou contar outra experiência minha. Aonde eu tô morando aqui, eu já morei quando eu era casada, né? Aí eu me divorciei, fui morar com outra pessoa. E nessa casa aqui eu passei por experiências muito desagradáveis com o meu ex-marido. Então, quando o meu segundo marido faleceu e eu estava sem saber onde morar e meu filho já estava morando aqui, nessa mesma casa que ele cresceu, eu falei assim para mim mesma: eu quero morar em tudo quanto é lugar, menos lá com meu filho, que eu não queria morar junto com o filho, com nora e com a minha netinha, apesar de gostar muito deles, eu não queria morar junto. E nem queria morar nessa casa que eu passei por experiências bem desagradáveis. E onde eu estou morando? Exatamente aqui. Eu falei tanto que eu não queria vir para cá, que a última coisa que eu queria seria morar nessa casa, que eu estou morando aqui. Então, isso de fato procede. Tudo que a gente pensa com frequência, a gente atrai. Mesmo a gente pensando aquilo que a gente não quer. Então, se eu, em vez de ficar pensando onde eu não queria morar, eu tivesse com o pensamento voltado para onde eu queria morar, de repente eu não estaria aqui. E se pararem para pensar, pode observar aí alguma coisa que vocês rejeitaram, que não queriam e acabaram atraindo para a vida de vocês. Então, se a gente é capaz de atrair aquilo que a gente não quer, a gente também tem a capacidade de atrair para a gente o que a gente quer. Só que a gente precisa trabalhar a mente para que ela foque no que realmente a gente quer. E eu desejo de coração que você consiga focar só nas coisas que você realmente quer para a sua vida. Até o próximo vídeo.